queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a acompanhar comigo no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. E o título da nossa mensagem nessa manhã é As implicações da presença de Deus nos eventos da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes o sabiam que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A vida, por ser dinâmica, ela é imprevisível. Nenhum de nós, por mais que deseje controlar, que tentemos controlar as coisas que nos acontecem, os eventos da nossa vida, nenhum de nós tem a garantia de ter esse controle sobre a vida, sobre aquilo que acontece na nossa existência. Então nós poderíamos dizer que viver é correr risco. Só não corre risco quem não vive. Então não tem como você viver e não correr risco. Viver é correr risco de morrer, é correr risco de adoecer, é correr risco de uma tragédia, de algo acontecer. Então, a pergunta que eu queria fazer nessa manhã é a seguinte: o que nós podemos fazer para diminuir, para mitigar os riscos que nós corremos na vida? Já que nós não podemos eliminar os riscos da vida, será se existe algo que a gente possa fazer para diminuir esses riscos, para garantir um mínimo de previsibilidade nas nossas vidas? Analisando esse evento aqui, dessa festa, desse casamento em que Jesus foi convidado e, estando ali, faltou o vinho naquele casamento, eu queria meditar com você e tirar alguns ensinos dessa palavra para a gente poder identificar o que nós podemos fazer para diminuir esses riscos da vida. Quais são as implicações de ter a presença de Jesus nos eventos da nossa vida? O que a presença de Jesus pode fazer na nossa vida que faça a diferença entre nós que temos a presença, que cultivamos a presença, e aqueles que não querem, aqueles que não têm a presença de Deus? Será se é possível haver uma diferença entre andar na presença de Deus e não andar na presença de Deus? Em viver na presença de Deus e não viver na presença de Deus? Analisando esse texto,
Primeira coisa que me chama a atenção é que a presença de Jesus, ela não impede um problema de acontecer, mas ela garante a solução. Você contar com a presença de Cristo na sua vida não impede de que você passe por problemas, mas você andar na presença do Senhor, você contar com a presença do Senhor nos eventos da tua vida, garante a solução. Olha o que é que o texto diz, do versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. O fato de Jesus estar naquela festa não impediu o contratempo da falta de vinho, mas, por outro lado, garantiu a solução para aquele problema. Assim também é na nossa vida. O fato de eu andar com Deus, de andar na presença de Deus, de ter a presença do Senhor na minha vida, não me isenta de enfrentar problema, não me isenta de enfrentar problema, dificuldade, mas uma coisa você pode ter certeza, você tendo a presença do Senhor na sua vida, Jesus estando presente nos eventos da sua existência, você pode contar com a solução que o Senhor tem para a sua vida, porque Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem a resposta para a nossa dúvida, para a nossa angústia, Deus sempre tem a solução para o nosso problema. Então, pastor, qual a vantagem? Qual a diferença entre mim, que busco a presença de Deus, que chamo a presença de Deus para a minha vida, e de uma pessoa que não quer, que não anda na presença do Senhor, que não busca, que não tem interesse na presença do Senhor? Tanto você quanto essa pessoa passarão por problemas, porque os problemas fazem parte dessa dimensão da vida. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Eu não tenho como passar pela vida sem enfrentar problemas. Então, o problema vem para mim, que sirvo a Deus, que procuro andar na presença de Deus, que procuro ter a presença de Deus na minha vida. O problema vem para mim, mas o problema também vem para aquele que não anda na presença de Deus. E qual a diferença entre mim e ele? A diferença é que Deus estando na minha vida, na sua vida, a presença do Senhor estando nos eventos da tua vida, o Senhor tem sempre a solução para você. A presença do Senhor garante a melhor solução para a tua vida. Essa é a grande diferença. Nós vemos na Bíblia Sagrada uma certa ocasião em que Jesus estava presente com os seus discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia, e o texto diz que se levantou uma tempestade naquele momento. Em Mateus 8:23, olha o que é que o texto diz. E entrando Jesus no barco, ou seja, Jesus estava presente naquele evento na vida dos discípulos, que era a travessia. Jesus entrou no barco. Seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava no barco, tempestade veio sobre os discípulos, e Jesus no barco não impediu a tempestade de vir, e ele ainda estava dormindo, tamanho era o cansaço dele naquele tempo. E ele estava dormindo. No versículo 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?
interessante que Jesus estava com eles no barco, estava com eles presente na vida deles, não impediu o problema de vir, mas garantiu a solução. O fato de Jesus estar ali foi a garantia da solução do problema que os discípulos estavam enfrentando, que era o iminente naufrágio. Quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus se faz presente nos eventos da nossa vida, nós podemos ter a certeza do seguinte: problemas virão, problemas surgirão, mas também, com o Senhor na nossa vida, Ele terá a solução para o meu e para o teu problema. A presença de Jesus não impediu o problema de surgir, mas garantiu a intervenção dele naquela situação. Da mesma forma, eu e você, se tivermos a presença do Senhor nas nossas vidas, assumindo o controle, assumindo o comando, nós poderemos descansar na sua providência, que Ele vai providenciar a melhor solução para o nosso problema. Segundo lugar, eu lendo esse texto, uma outra implicação que eu vejo da presença do Senhor nos eventos da nossa vida é que a presença do Senhor, ela não implica em uma solução automática e imediata. Por quê? Porque o Senhor tem o seu próprio tempo e modo de agir. Eu vou repetir. A presença de Deus nos eventos da nossa vida não é uma garantia, não implica em uma solução imediata ou automática do problema, porque Ele tem o seu próprio tempo e o seu próprio modo de agir. No versículo 4, o texto diz: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, quando viu a falta de vinho, já correu para Jesus e disse: faltou vinho. Jesus, faltou vinho. Jesus disse: calma, não é chegada a minha hora. Aquiete-se. Eu tenho o meu tempo de agir. Eu tenho a minha hora de agir. Jesus, queridos, Ele viveu uma vida aqui na terra cuja a agenda era programada no céu. Logo, Jesus ele sempre agia em sintonia com o tempo e com a vontade do Pai. Ele mesmo disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Esta foi a razão de Jesus não ter sido muitas vezes compreendido, nem pela sua mãe, nem pelos seus discípulos e nem pelos seus seguidores. Porque eles achavam que Jesus tinha que agir em um determinado momento e Jesus agia apenas quando a vontade do Pai lhe indicava, a vontade do Pai lhe dirigia. Por quê? Porque ele procurava andar em sintonia com Deus. Na Bíblia nós temos a palavra tempo, e nós temos, para definir a palavra tempo, nós temos duas palavras. Nós temos a palavra cronos, daí vem cronômetro, de medir o tempo, e temos a palavra kairos. A palavra kairos é tempo, mas não o tempo contado em relógio, mas o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus, o tempo do agir de Deus. Nós nos guiamos, nós vivemos baseado no tempo cronos, é aquele tempo medido em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios e assim vai. Esse é o tempo nosso. O tempo de Deus não é esse. O tempo de Deus é o tempo kairos, é aquele tempo oportuno, que não é medido no relógio, mas é medido de acordo com o conhecimento e com o propósito de Deus. Nós, quando estamos enfrentando um problema, a nossa primeira
atitude é querer nos livrar do problema, é querer a solução do problema. Maria, quando viu a falta de vinho, ela correu para Jesus e disse: Senhor, está faltando vinho. Em outras palavras, Jesus age de imediato, faz alguma coisa. Jesus disse: calma, eu vou agir no tempo correto, na hora que o Pai determinar. Nós precisamos entender isso, querido, que a presença de Deus na nossa vida não implica em que Deus vai agir de imediato, em que Deus vai entrar com a solução imediata do meu e do seu problema, na hora e no tempo que a gente quiser. Deus não é o gênio da lâmpada, em que a gente esfrega a lâmpada e simplesmente ele sai dali para poder atender o nosso desejo, o nosso chamado, na hora e no tempo que a gente determinar. Não é assim que funciona. Deus não age dessa forma. O agir de Deus, ele é misterioso. O agir de Deus, ele é determinado pela sua presciência, pelo seu conhecimento do tempo, das circunstâncias. O agir de Deus, ele é determinado pelos seus propósitos. Então, quando você está enfrentando um problema, mesmo você estando na presença de Deus, mesmo você vivendo na presença de Deus, mesmo Cristo sendo presente no teu dia a dia, não significa que ele vai agir de imediato, de forma automática, para resolver o teu problema. Não, ele vai agir no tempo dele. O tempo dele pode ser o imediato? Pode, mas não obrigatoriamente. Mas uma coisa você pode ter certeza: ele vai agir no tempo certo. Jesus, quando ele estava no barco e a tempestade veio sobre os discípulos, o texto diz que ele estava dormindo. Estar dormindo, aparentemente, era sinônimo de estar alheio. Mas Jesus não estava alheio, e nem chegou atrasado, e nem agiu de forma atrasada. Certa ocasião, um grande amigo de Jesus, chamado Lázaro, ele adoeceu gravemente. E mandaram chamar Jesus, na esperança talvez de uma cura, de um milagre. E quando a mensagem chegou até Cristo, onde ele estava, de que o seu amigo Lázaro estava gravemente enfermo, o texto nos diz que Jesus ele ainda se demorou 2 dias. Olha aqui o que o texto diz em João 11:5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus se demorou ainda mais 2 dias. De forma que quando Jesus chegou à casa de Lázaro, Lázaro já tinha morrido, já estava sepultado. Então Jesus, ele chegando, uma das irmãs de Lázaro o aborda, e aqui no versículo 20 de João 11, o texto diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta estava dizendo: o Senhor se atrasou, o Senhor perdeu o time, o Senhor perdeu o tempo. Eu tinha necessidade e o Senhor chegou atrasado. O Senhor ainda se demorou muito para chegar até aqui. Querido, Deus nunca se atrasa. E o texto diz que Jesus foi até o túmulo de Lázaro e ressuscitou a Lázaro, porque Jesus tem sempre a solução. A solução de Jesus não foi imediata, a solução de Jesus não foi automática, mas a solução de Jesus foi no tempo determinado por Deus para fazer aquele grande milagre da ressurreição. Jesus tivesse chegado antes,
ele poderia ter curado Lázaro. Era um milagre. Mas Deus tinha um outro propósito. Deus queria o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. Por isso Jesus retardou o tempo. Por isso Jesus aparentemente se atrasou. Mas não é. Era que ele tem o tempo dele. Ele tem o propósito dele. O Senhor, ele sempre tem o seu tempo e o seu próprio modo de agir, que não são iguais aos nossos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que eles são os melhores e os mais adequados. O tempo e o modo de agir do Senhor são sempre os melhores e os mais adequados que os nossos. Então deixa eu lhe tranquilizar nessa manhã. Você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade. Eu sei que você quer a solução. Eu sei que você, se pudesse, já ter resolvido ontem. E você talvez já tenha orado, entregado nas mãos do Senhor, colocado diante dele. E você está aí se perguntando: Deus, quando será? Quando será que o Senhor vai agir? Quando será que o Senhor vai responder? Quando será que o Senhor vai dar a solução? Deixa eu lhe dizer, meu querido, o fato de Cristo estar na tua vida não significa que Ele vai te atender de modo automático e imediato. Mas você pode ter certeza, se você entregou nas mãos de Deus, se você colocou o seu problema diante do Senhor, Ele tem a melhor solução para a tua vida. Mas Ele vai agir no tempo e no modo determinado por Ele. Descanse, confie, espere, aguarde, continue orando, continue batendo, continue pedindo, porque o Senhor, estando na tua vida, é a garantia de que Ele vai entrar com a melhor solução do teu problema. E por último, por hoje, eu quero meditar sobre uma terceira implicação da presença do Senhor nos eventos das nossas vidas. É que a presença do Senhor, ela exige que nós tenhamos sintonia com os seus propósitos. Deus quer que eu ande em sintonia com os propósitos dele na minha vida. No versículo 5, o texto diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, mãe de Jesus, deixou claro para aqueles que estavam ali, para os serventes, para aqueles que estavam trabalhando na festa, que a solução do problema viria a partir da obediência que eles tivessem às instruções do Senhor. Ela disse: olha, eu já chamei o Senhor, Ele está aqui. Agora, sigam as instruções dele. Vocês querem resolver o problema da falta de vinho? Sigam, obedeçam. Façam tudo quanto ele vos disser. Se nós queremos desfrutar, manter a presença de Deus na nossa vida e tudo aquilo que ela implica e tudo aquilo que a presença de Deus traz para a nossa vida, nós precisamos andar em sintonia com a sua vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não é intruso. Ele não vai forçar a barra. Ele tem um chamado, ele tem um propósito, ele tem uma proposta. A proposta dele é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele chama, ele convida: vinde a mim. Jesus, ele diz em outra ocasião: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, para eu negar a mim mesmo, eu estou negando a minha vontade. Por que Jesus quer que eu negue a minha vontade? Para que eu possa assumir a vontade dele.
para que eu possa me adequar à vontade dele, para que eu possa andar de acordo com a vontade dele. Então Jesus, ele vem e lança essa proposta. Agora, ele não vai forçar a barra, ele não vai te obrigar. Você tem que responder voluntariamente, dizer: Senhor, eu quero, eu atendo o teu convite, eu aceito a tua proposta. Porque ele só vai estar na sua vida, ele só vai dar a presença dele na sua existência se você quiser fazer e cumprir os seus propósitos. Jesus, ele não vai ficar num cabo de guerra constante com você. Não. É necessário que você se renda. É necessário que você se entregue. É necessário que você abra mão da sua vontade para assumir a vontade dele. Olha o que aqui ele disse lá em Lucas 11, 23, exatamente reforçando essa verdade. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo: olha, não existe meio termo. Ou você é comigo ou você é contra mim. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar titubeando. Jesus mesmo diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Eu não tenho como ter dois senhores na minha vida. Você não tem como ter dois senhores na sua vida. João 15, 14, Jesus ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você quiser ser amigo de Jesus, se você quiser a presença de Jesus na sua vida e contar com a presença de Jesus em toda a sua existência, para que ele seja a solução dos seus problemas, para que ele haja na sua vida no tempo e no modo dele, você precisa de uma coisa: você precisa se render à vontade dele. Faça tudo quanto ele te disser. Você quer a presença de Deus na sua vida? Você quer contar com a presença do Senhor nos eventos da sua vida? E ter a certeza de contar com a melhor solução para todos os seus problemas, para todas as tuas dúvidas, para todas as tuas angústias, para todas as tuas ansiedades. Você quer andar na presença de Deus e contar com a presença do Senhor na sua vida? Então você precisa se render. Você precisa se entregar. Você precisa dizer: Senhor, eu quero, eu me rendo, eu me entrego a Ti. Que nessa manhã você possa contar com a presença do Senhor. Você possa se render à presença do Senhor. Você possa invocar a presença do Senhor na sua vida. Porque Ele vai fazer toda a diferença. Que o Senhor te abençoe neste dia, com a sua presença, não apenas neste dia, mas durante toda a tua existência. Em nome de Jesus. Amém.